entre idosos. Doutor, começar falando com o senhor, por que é importante a gente falar sobre a diabetes entre idosos e qual é a representação no mundo e no Brasil dessa doença no momento? Como é que ela está espalhada aí? Vamos por partes. Porque do tema, né? Ele é um tema muito relevante, porque o diabetes hoje ele é considerado uma verdadeira epidemia, né? Acabamos de passar aí pela epidemia de coronavírus e a gente já tem isso como certo, né? O diabetes como uma epidemia global, né? No Brasil, os dados do Ministério da Saúde, por exemplo, nesses 10 anos, né, catalogados, aumentaram os casos em 62%. É muita coisa para 10 anos. Sim. Né? E isso não é uma exclusividade nossa, né? No Brasil, a gente tem hoje praticamente 8% de diabéticos. Então, imagina, né, num grupo de 10, aí quase que uma pessoa já é diabética. Isso já é verdade no mundo. Né? Então, a cada 10 pessoas, uma é diabética. Isso realmente é padrão epidêmico. Sim. E quando a gente restringe ou pensa, né? Tá, desses diabéticos aí, né? Quantos são idosos, né? Que tem 60 a mais, que a gente fala. Um quarto deles. Então, 25% da nossa população de 60 a mais tem diabetes, né? E tem alguns estudos, assim, interessantes no Brasil, ali da 2009, 2010, já mostrando que quase metade das pessoas sequer conhecem ou sabem se tem diabetes, quer dizer, elas nem procuram a informação se tem. Então, esse é o dado alarmante, né? Como é uma doença que não dói, né? O diabetes não dói. A pessoa vai precisar ter um nível de buscar a informação ou buscar saber se tem, né? E, de novo, ela é uma doença hoje, né, de caráter epidêmico, não dói, mas ela perturba, né? Por que ela perturba? Porque a partir do momento que você souber que tem diabetes, a tua vida vai mudar um tanto, né? Então, ela é uma doença silenciosa para machucar, mas barulhenta na tua vida. Vai te fazer comer direito, Sim. Vai te fazer perder peso, né? Ou correr os riscos das sequelas, que aí nós vamos falar mais adiante, né? Mas no planeta hoje, por exemplo, o Brasil é o quarto país, né? Tá ali Índia, tá junto com China, Estados Unidos, né? Em números absolutos de diabéticos, né? Realmente uma epidemia. É um número grande, visto que os 3 países acima são de população maior que o Brasil, maior, né? Muito maior, exatamente, muito maior. Hoje, praticamente, se tem que 80% dos casos, né, de diabetes, eles estão concentrados em países como o nosso, países em desenvolvimento. Sim. Então, você imagina a sobrecarga, né, para o sistema de saúde pública, para o sistema de saúde privado, né, para as clínicas, para o cuidado, né, em saúde. Toda essa população, quer dizer, uma carga de 80%, né, praticamente em país, ainda que tem outras demandas sociais, né, demandas econômicas, e o cobertor está curtinho, né, para muita coisa que tem que cobrir, né. Doutor, existem quantos tipos de diabetes? Existem mais de um tipo, né? Porque, como leigo, vou fazer algumas perguntas de leigo hoje para o senhor aqui, né? Como sempre eu faço aqui, mas hoje vai ser um pouco mais, porque diabetes a gente sempre ouve falar assim, né? Mas existe mais de um tipo de diabetes? Vamos facilitar a vida, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, às vezes começam a complicar. A grosso modo, nós não estamos aqui para dar palestra médica, né? Nós vamos sempre lembrar, e de maneira geral o pessoal lembra, né? São 2 tipos, grosso modo, né? O diabetes do tal tipo 1, que a gente fala, e o tipo 2, né? Basicamente, também, de maneira grosseira, mas qual é a diferença, né? O tipo 1 é aquele que começa geralmente na infância, né, a pré-adolescência. Então, a criança ali com seus 9, 10, às vezes 11 anos, descobre, né, que tem o diabetes. Então, esse é aquele, vamos dizer, que já descobriu de criança e normalmente já inicia com insulina, não é? Como forma de tratamento. Nós estamos aqui falando do diabetes que seria o tipo 2, que tem a ver, sim, com alguns aspectos, mas não obrigatoriamente, quase nunca se começa com insulina no tratamento. Né? Que é o nosso diabetes do mundo moderno, né? Então, por que aumenta tanto o diabetes? Ora, lembra que nós falamos atrás, umas quartas atrás, do câncer, né? Então, no diabetes, modificações que a gente fez como raça, né? Como povo, né? Então, industrialização, mais gente no planeta, né? O tipo de alimentação que a gente agora é exposto, a inatividade física, então faz pouco exercício, come mal e engorda.
engorda, eu vou ficando mais velho, me movimento menos, engordo mais. O que eu não comia de infância, agora tenho aí, chineque, cuca, o que não falta é acesso a farinhas. Sim. E eu vou me jogar nelas, porque de criança eu tinha falta delas. Né? É verdade. Então essa população idosa fica muito mais propensa a desenvolver. E se não bastasse isso, só o fato de a gente ficar mais velho, nós vamos ter menos músculo, que também já foi dito aqui. Nós vamos ter menos massa óssea, né? Então o que isso faz? Faz com que a gente comece a ter a famosa pochete, a gordurinha no abdômen. E essa gordurinha, essa gordurinha do abdômen é o pontapé que o pré-diabetes precisa para começar. Como, de novo, ela não é uma doença que dói, ela vai ficar aí contigo uns 10, às vezes 15 anos, até que um teste teu e um doutor olhe e fale, olha, agora a sua vida vai ter que mudar, você é diabético. E aí começa todo aquele lenga-lenga, né, de convencimentos e agora eu não posso mais, aí é o tal de não, né, parece que nada pode a partir dali, né? Sim. Ô doutor, uma dessas perguntas que eu queria fazer para o senhor é que em alguns casos a gente vê idosos ou até pessoas um pouco mais jovens emagrecerem por causa do diabetes, mas não por causa da alimentação, e sim causado pelo diabetes. Por que isso acontece se a gente faz essa ligação entre açúcar, gordura e diabetes? Uma das fases, né, que a gente fala é que o nosso músculo, ele é o grande controlador, né, junto com alguns outros, mas o músculo é o grande fiel da balança no controle do açúcar, né? E quando o corpo tentando se equilibrar, lembrando sempre que o corpo humano não foi criado e não se criou um corpo paralelo chamado médico. Sim. O corpo vai tentar sozinho se virar. E nesse momento que esse açúcar começa a subir, e ele não é estocado, que a gente chama, para dentro da musculatura, não é levado adequadamente para o fígado para ser consumido, ele vai sobrar na circulação. Isso leva a um estado que a gente chama catabólico. Então eu começo a perder peso por causa, paradoxalmente, né, porque esse açúcar está muito alto. Então, sim, nas pessoas, por exemplo, isso é uma dica prática, não é? Tá perdendo peso comendo igual um touro. Bebe água que não tem mais onde beber, né? E urina sem parar, né? Ora, eu tenho que me questionar se isso não pode ser um diabetes. Então, vale a busca para ver se eu tenho ou não tenho diabetes. Então, lembrar que, imaginar, sim, né? Que todo mundo tem que ser gordinho para ter diabetes, não. Você pode ter a manifestação dela como perda de peso, né? Mesmo isso daí, mesmo comendo. Então, isso quer dizer que há um desequilíbrio tamanho que o teu corpo está se consumindo, literalmente, né, por esse excesso de açúcar. Muito interessante isso, né? Outra questão que eu acho interessante é do que pode causar o diabetes, né? Uma das coisas que eu ouvia muito quando era criança, minha avó, por exemplo, é de que ela poderia se machucar, ter um ferimento e esse ferimento não cicatrizar. Isso é real também? Real, acontece? Real. Por quê, doutor? Porque para a gente ter o processo de cicatriz bem feito, existem células que só fazem isso na nossa pele. E essas células odeiam o excesso de açúcar. Então, se tem muito açúcar naquela região, elas não fazem uma cicatrização bem feita. Portanto, fica mais difícil para esse tecido fechar, né? E também, antes disso, as células que a gente chama, né, que são os nossos nervos que vão para as pernas, que basicamente faz a gente tirar o pé quando pisa num prego, quando, né, encosta numa superfície quente, esses nervos, eles ficam meio que amortecidos pelo excesso de açúcar. Então a pessoa passa a não perceber direito eventuais machucados, né? Então o sapato pode ser um vilão, né? Às vezes a pessoa se fere com o próprio sapato, que tem uma costura que está ali machucando o pé, a pessoa não percebe. Às vezes ela vai caminhar na praia, né, e não desvia, passa a caminhar e se machucar ali. Por quê? Porque é a parte que nos defenderia, que são esses nervos, né, que são bem ativados ali no dia a dia, e que no diabetes ele acaba ficando mais amortecido. Então, alguns diabéticos, na verdade, metade deles acaba sempre relatando que as pernas formigam, né? E aí é aquela briga, às vezes, no casal, porque
O idoso puxa a coberta para descobrir o pé, Uhum. a perna, o outro quer que empurra porque está com frio. Sim. Né? E aí fica aquele, um puxa, o outro estica, e é em função disso, né? Que a gente chama de neuropatia, é o diabetes afetando a parte de nervo das pernas. Né? O diabetes, então, a gente pode classificar como uma doença muito perigosa, né, doutor? Extremamente perigoso. E tem outra questão também, que é a questão de amputações, né? Como esse grau, para chegar numa questão de amputação, isso é um diabetes não tratado, ou isso pode acontecer mesmo com pessoas que estão se tratando? Já 100%, né? Se você conversar com quem sofreu amputação, ele vai ter que fazer a meia-culpa. Uhum. Né? Ele vai te dizer que realmente, em momentos da vida, ao longo do tratamento, ele meio que, né, mais rezou do que realmente ouviu a Sim. voz divina. Quer dizer, ele não tratou adequadamente. Uhum. Né? Joinville é uma das cidades campeãs de amputação do Brasil. Tá? Infelizmente, temos esse Sim. título aí. Né? Então, de novo, a ideia do ferimento, né? Que não cicatriza. Lembrar que esse sangue que está indo já está com muito açúcar, então ele tende, às vezes, essa circulação a ser diminuída, né? E aí o sujeito vê aquele machucado, né? Que às vezes começou ali, as mulheres, né? Tirando a cutícula da unha, Uhum. né? E não cicatriza, e vão primeiro em farmácia, e pomada, alguém manda passar um unguento lá, Uhum. né? Vai benzer, e o tempo vai passando, né? Então esse tempo é crucial para se tratar adequado. E aí quando a pessoa vai perceber, aquele membro, aquela região já não tem mais oxigenação. Você tem que retirar, porque senão ele vai necrosar e surge uma outra complicação, que é a bactéria esparramar pelo sangue. Então você tem que tirar aquela região. Tem que Às ser vezes é um rápido. dedo, às vezes, né, metade do pé, às vezes uma perna, né? Infelizmente. Então, isso para a gente deixar até o ouvinte mais ciente, são casos que acabaram não sendo Sim. feitos bons tratamentos. São casos extremos, extremos, né? Mas Extremos. de possivelmente evitados. Né? Levar a sério realmente o tratamento como um todo desse diabetes. Né? Eu quero lembrar o ouvinte que está participando com a gente aqui, pode mandar um WhatsApp para a gente no 99972-3493, se tiver alguma pergunta para o Dr. Gustavo Gouveia. Doutor, tem dicas para a gente identificar no idoso, né, que vive com a gente, ou até mesmo eu, idoso, para mim identificar no dia a dia, assim, além dessa não cicatrização, dessa, talvez, emagrecimento, que são coisas assim mais... Formigamento, né? Nas esse pernas, sem formigamento, que aparentemente, sem sentido. Um estado que a gente chama de fadiga crônica, né? Fadiga crônica. É aquele idoso que todo dia está cansado. Uhum. Né? E já às vezes foi para cá, foi para lá, o Eu pessoal... não sou idoso, mas estou todo dia cansado. Eu acho melhor investigar isso aí. Né? Então, a fadiga crônica, a dinamia, aquele idoso sem iniciativa, Sim. né? Aquele idoso que variou muito rápido o peso, então ele era até magrinho e de repente começou a comer, e engorda. Então essas mudanças rápidas e bruscas, né, do peso do corpo aumenta o risco de diabetes. Às vezes no oftalmo, Uhum. escutar um pouquinho o oftalmo quando ele fala, olha, eu arrumei o grau, né, do seu óculos, aí você vai bravo, volta lá, fala assim, ficou pior. O que está acontecendo com esse grau? Às vezes o açúcar alto interfere. Então não é culpa da ótica, não é culpa da lente, não é culpa do oftalmo. Ele até te deu uma dica, né? Uhum. De procurar um motivo do sangue atrapalhando a tua visão, por exemplo. Tem essa questão também, né? Uma das outras questões é essa visão, a diabetes. Eu já vi, eu não sei se isso procede, mas já vi diabetes ocular, eu vi esse tipo de palavra, ou isso não existe, é uma diabetes que afeta a região o dos nome é olhos. retinopatia, né? Ah, Ele vai tá. afetar a retina, que é justamente onde a gente captura as imagens, né, para o Uhum. cérebro interpretar, e isso é basicamente, de novo, né, as células da retina são extremamente sensíveis Uhum. e elas não gostam nada desse excesso de açúcar, então elas começam a degenerar e vão morrendo, né? E junto com isso, aqueles pequenos vasinhos de sangue lá no fundo começam a sofrer hemorragias. Então vira uma confusão no fundo do olho, e nos Estados Unidos hoje é a principal causa de cegueira em adultos, né? Que não é trauma, né? Que não machucaram no trabalho, né? Uhum. Acidentes, é diabetes. Uhum. Né? No Brasil, por exemplo, outra questão que a gente vê é que você tem, né, nos diabéticos nossos, 25% mais chance de ficar cego. Aí se imagina você estar com seus 80 anos, né? E ter que readaptar toda a tua visão, a tua dependência. Sim. É uma tragédia, né? Realmente é uma tragédia.
Ô, doutor, a diabetes, ela é uma doença do século XX para cá ou já existe registros do 18, 19? Porque ela tá ligada ao açúcar, né? Enfim, Perfeito. a gente sabe que o açúcar tá na cerveja, cevada, trigo, essas outras coisas também. Mas hoje a gente tem uma quantidade maior de ingestão de açúcar. É uma doença antiga já ou ela vem dos últimos 2 séculos? Não, ela é antiga. O problema era como fazer diagnóstico, que a gente fala, né? Uhum. Como é que isso era visto, como era interpretado, né? Então era o famoso, a criança nasceu, né? Então ela tinha o tipo 1, ninguém sabia. Sim. Né? E faleceu, magrinha, né? Bem magrinha, parecia que estava desnutrida. Não se tinha muito instrumento, como a gente tem hoje, de rastrear, de estudar, de saber o motivo. Mas você vai ter lá do início do século 20, né, 1904, já relatos, o que foi melhorando a nossa capacidade de entender, né, e atender e tratar, né? A insulina é da década de 20, né, do século 20, quer dizer, ela não é algo tão antigo assim, né? E começa tudo com processos de especulações, assim, o sujeito fala, olha, tô vendo aqui, parece que não é insulina, e começa aquele igual vacinas, injetam no outro, deu certo, né? E aí vai se purificando. Então, ela existe sim, com certeza, mas a epidemia tem a ver, que a gente falou no começo, com esse processo de industrialização nosso, né? De aceleração nosso. Né? Não se come direito, se come rápido, se engole, não se mastiga, né? A comida processada, a comida rápida, porque eu tenho que voltar a trabalhar, né? A gente não senta mais à mesa para comer, mastiga, né? Não mastiga, não presta atenção no que está comendo e, meu Deus, né? A oferta de farinhas, né? Qualquer festinha que tem, do chineque para cima, e ainda vem um refri de brinde, né? Porque tudo isso sacia, né, doutor? Opa, essa rápido, farinha, mas sacia. Essa exatamente. farinha branca. E ela pede outra. Exatamente. Então, 4 horinhas depois você está pronto para comer outra. É verdade. Ô, doutor, além do que o senhor já falou, alimentação saudável e tal, o que mais ajuda a prevenir a diabetes aí? Tem alimentos também, frutas, esse tipo de coisa que é colocado numa dieta para diminuir ou para melhorar a questão da diabetes? Eu não diria fruta, né? Existem alguns trabalhos que a gente fala, que é já velho conhecido e aqui falado há ano, né? Quase todo mundo sabe, né? Menos sal, menos gordura. Então, esse é um tipo de atitude que a gente toma que vale para tudo, né? Sim. Então, às vezes, lembra, há um tempo atrás a gente falou das blue zones, né? Então, deixar um restinho da fome, não comer tudo, não saciar completo, né? Por exemplo, então, às vezes a pessoa vai... faz uma boa refeição, passa do ponto, ela mesma reconhece, ainda pede sobremesa. Sim. Né? Então, assim, a culpa é daquele pudim? Não, o pudim podia ser comido depois. A culpa é sua que pediu o pudim. Né? Por exemplo, aí, exatamente. Que muito transtorno tem a ver, como a Ana, nossa Nutri, já veio, né? Essa compulsão, essa questão alimentar e ansiedade. Isso está muito, muito vinculado agora. Né? A gente vê bastante isso no século XXI. A pessoa acorda, no meio da noite você fala assim, ela vai ler um livro? Não, ela vai comer. Né? Então, a ansiedade. Ela balanceia com comida. Por quê? Porque, de novo, a comida está pronta, a comida está farta, a comida está à tua mão. Né? Você não precisa acordar... Então, está a uma air fryer de você. É quase isso. Doutor, para a gente terminar, acabei não perguntando, genético, né? A diabetes, ela tem um componente genético importante, principalmente nessa do tipo 2, né? Então, saber se o avô da gente, o pai, a mãe, né, teve essa diabetes tipo 2, em alguns estudos chega a 80%, né, de risco, assim. Então, mais do que nunca, quanto mais cedo você souber, mais preventiva a tua atitude, já evitando o sedentarismo, já controlando o teu peso, já desde praticamente da adolescência. Isso vai te ajudar bastante, bastante. Quando meu filho estava para nascer, a gente fez ali daquelas cursos de gestante e tal. O médico ali da Unimed, que esqueci o nome agora, ele é um coordenador grande lá, muito bom, médico, esqueci. Ele falou da questão do açúcar da criança, do 0 aos 2 anos, se ela não comer, pode mudar a genética. Isso é real, doutor? É real. A questão, é real. Pode, por exemplo, se os pais, os avós tiveram diabetes, se ela ficar sem comer, ingerir açúcar aí durante 2 anos da vida dela, ela já pode mudar quase uma geração? Quase uma reprogramação, né? Isso é muito interessante, genética. Felizmente, alguns pais, mães, né, estão levando isso a sério e sim, funciona. Assim como há uma relação direta entre diabetes e educação. Quanto mais anos de estudo, menos a ocorrência de diabetes entre essas pessoas.
escolhas, né? Essa Sim. pessoa passa a realmente confiar e a ter escolhas mais adequadas, né, para o dia a dia, porque comer todo mundo vai, Sim. a todo momento, né, todo dia, mas não com produtos de qualidade duvidosa ou muito calóricos, com muita farinha. E isso quem nos dá é a mente, né, a capacidade de escolher, de entender isso, escolher e tomar essa atitude, né? Perfeito. Doutor Gustavo Gouveia, médico geriatra do Instituto Reage. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Sempre muito esclarecedor, doutor. Obrigado. E quem quiser, estamos lá no canal do YouTube, né? É só acessar e Instagram nos ver. também, né? No Instagram, Instituto Semana passada Reage. esquecemos o Instagram, acho. Instituto Tem mais Reage. algum canal aí de... Facebook tem, será? Hoje em dia poucas pessoas usam, mas sabe que o idoso usa bastante. O idoso sim, é verdade. Usa Facebook As pessoas bastante. que comentam lá minhas fotos que eu coloco no Instagram e vai direto pro Facebook são as minhas tias e tal. Mas é bem real isso. Muito obrigado. Então, Obrigado Instagram lá do Instituto Reage, o YouTube também. A entrevista vai para lá, doutor? Essa entrevista? Show de